Olá, tudo bem com você? Vamos dar início agora na disciplina de Cinesiologia, a aula 10. Esse é o regime remoto Uniateneu R2U e vamos falar sobre a aula 10, esqueleto apendicular, pelve. Vamos também já entrar em outros assuntos, mas vamos abordar bem essa questão do esqueleto apendicular para que nas próximas aulas você entenda bem esse conceito de esqueleto apendicular, esqueleto axial, pelve. Já vamos entrar também no conceito de quadril, já vamos mostrar alguns músculos do quadril também. Então vamos lá para a nossa aula. O esqueleto humano, ele pode ser dividido em duas partes. Primeira parte é o esqueleto axial. Segunda parte é o esqueleto apendicular. A primeira parte, que é o esqueleto axial, é formada pela caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica. Vamos mostrar já à frente algumas imagens sobre isso para ficar mais fácil a assimilação. A segunda parte é formada pelo esqueleto apendicular, que compreende a cintura escapular, formada pelas escápulas e clavículas, cintura pélvica, formada pelos ossos da bacia, e o esqueleto dos membros superiores e inferiores. Também teremos imagens mais à frente para ficar melhor assimilado esse conteúdo. Vocês também verão esqueleto axial, esqueleto apendicular, quando tiverem as aulas práticas. Nas aulas de anatomia vocês já devem ter visto. E nas aulas de cinesiologia também é mostrado o esqueleto com suas partes. É mostrado o esqueleto humano completo e as suas partes, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então aqui nessa imagem nós conseguimos perceber claramente as partes que separam o esqueleto humano. Você consegue perceber que aqui é o esqueleto humano por completo. Só lembrando, o esqueleto humano ele tem em média mais ou menos 206 ossos. Então aqui tem apenas alguns ossos que a gente vai abordar em nossas aulas práticas e provas práticas. Vamos mostrar aqui alguns. De cima para baixo você tem o crânio, maxilar, mandíbula, clavícula, escápula, costelas, do outro lado, húmero, externo, coluna vertebral, ulna, rádio, íleo, carpo, metacarpo, falanges, mas no meio, sacro, e do lado você tem sacro, isquio, pubis. Do outro lado você vai ter fêmur, patela, que está em parênteses aí, rótula, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Essas divisões do corpo humano vocês vão ver com mais profundidade na disciplina de anatomia humana. Aqui a gente vai apenas se atentar ao conceito ou ao objetivo desta aula, que é falar sobre o esqueleto apendicular. Vamos também abordar a pelve. Se a gente olhar nessa imagem, existem duas porções de cores distintas. Existe uma que está de cor amarelo ou amarelada e o outro é uma cor branca ou cinza, né? Então, a cor amarelada, a cor amarelo,
compreende o esqueleto axial. E a cor branca ou cinza, ela compreende o esqueleto apendicular. Então vamos lá. O esqueleto axial é compreendido pelo crânio, caixa torácica e coluna vertebral. E aí no crânio tem algumas particularidades, né? Maxilar, mandíbula, tem os ossos do crânio. Né? Na caixa torácica tem o húmero, tem as partes do externo, a parte do externo. E a coluna vertebral, ela é subdividida também em algumas partes. E a parte em branco ou cinza, ela é o esqueleto apendicular. Então você tem na parte superior, próximo ao crânio, o esqueleto apendicular, que compreende a cintura escapular e os membros superiores. E ao final da coluna vertebral você tem a cintura pélvica e os membros inferiores. Então, o esqueleto apendicular, ele compreende os membros e as cinturas articulares, que é a cintura escapular e a cintura pélvica. Nós aqui nessa aula não iremos ver o esqueleto axial. Vamos se atentar apenas ao objetivo da aula, que é a cintura pélvica. Mas vamos lá. O esqueleto apendicular, vamos falar dos membros inferiores. Então, nos membros inferiores, na coxa, você vai ter o maior osso do corpo humano, que você já deve saber que o maior osso do corpo humano é o osso fêmur. Aqui tem algumas particularidades. Você está observando o fêmur direito. Então você vai ver de cima para baixo a cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur, ela se insere no quadril, dentro do acetábulo, formando a articulação do quadril. Tem a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Aí você desce do corpo do fêmur, lá no final você tem a articulação com a patela, né, que é a vista anterior. Já a vista medial você consegue ver a fóvea da cabeça do fêmur, o trocânter menor, o corpo do fêmur e o epicôndilo medial do fêmur. Nas pernas, o esqueleto apendicular ainda, do membro inferior, nas pernas, você tem tíbia e fíbula direitas numa vista posterior. Aí você tem aí em cima extremidade que se articula com o fêmur e a cabeça da fíbula. E você tem ali o corpo da tíbia e o corpo da fíbula. E eu lhe faço uma pergunta. Qual perna é essa? Se vamos supor que você está olhando de frente. E essa perna está de frente para você. Está de frente para você. Então você está olhando essa perna de frente. Se você está vendo ela de frente, se você está vendo esse indivíduo de frente, que perna é essa? Qual perna é esta? Para você poder identificar qual perna é esta, você vai ter que olhar a fíbula. Você percebe que nessa perna tem uma tíbia e uma fíbula. E antes que você olhe para essa parte que está ali escrito em cima, tíbia e fíbula direita, se você pensou em responder que essa é a perna direita, você errou. Porque quando eu falei que essa é uma vista, que você está olhando para essa perna de frente, não significa que essa é uma perna esquerda. Se você está tendo uma visão anterior dessa perna, esta é uma perna esquerda. Agora, se você está vendo essa perna como a imagem mostra, que é uma vista posterior, agora sim, esta é uma perna direita, correto? Por quê?
Porque a fíbula sempre é lateralizada. Então a fíbula sempre está lateralizada no segmento da perna. O esqueleto apendicular, no membro inferior ainda, nos pés. Nós temos o nosso pé e nós temos alguns ossos dos pés. Nós temos da parte inferior para a parte superior. Nós temos o tarso, que compreende 7 ossos. Não confundir com os ossos do carpo. Ossos do carpo são ossos da mão. Ossos do tarso são ossos dos pés. Então, os ossos do tarso são 1. Calcâneo, 2. Talo, 3. Navicular, 4. Cuboide, 5. Cuneiforme medial, 6. Cuneiforme intermédio, 7. Cuneiforme lateral. Estou lendo os nomes caso você tenha dificuldade na sua tela de conseguir enxergar e fica mais fácil de você me acompanhar. Então vou repetir. Osso do tarso, 1. Calcâneo, 2. Talo, 3. Navicular, 4. Cuboide, 5. Cuneiforme medial, 6. Cuneiforme intermédio, 7. Cuneiforme lateral. Os ossos do metatarso, que você vai ter a partir do dedão do pé. E mais uma informação. A gente, na mão, o nosso dedão, que é popularmente chamado de dedão, nós não chamamos ele de dedão. Nós chamamos ele na mão de polegar ou primeira falange. E no pé, nós chamamos o dedão, que é chamado popularmente de dedão do pé, nós chamamos ele de hálux. Hálux. H-A, acento agudo no A, L-U-X. Hálux. Nós temos o primeiro metatarso, que corresponde à primeira falange, que é o hálux. Segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e o quinto metatarso, você olhando a imagem da parte medial para a parte lateral, compreendendo 5 ossos ou 5 metatarsos. Nós temos também 14 ossos nas falanges, né? Como no dedo polegar da mão, nós temos apenas 2 falanges no primeiro dedo. E nas outras falanges nós temos, a partir do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, nós temos 3 falanges. E assim no pé é parecido, é equivalente. O esqueleto apendicular, a cintura escapular, é compreendida pela clavícula e escápula. Clavícula e escápula. Clavícula é esse osso mais fino que você está olhando, clavícula esquerda, que tem uma forma de um S. Escápula, esse osso um pouco mais achatado e maior, que você vai ver da parte inferior para a parte superior. Você vai ver o ângulo inferior da escápula ou borda inferior da escápula. Você vai ver o ângulo superior da escápula ou borda superior da escápula. Você vai ver o acrômio. Seguindo, descendo agora, você vai ver o ângulo lateral da escápula, a borda lateral da escápula, cavidade glenoide, que é a cavidade glenoide junto com o húmero, a cabeça do húmero vão formar a articulação do ombro, né, que é a articulação gleno-humeral. E você tem um pouco mais abaixo o colo da escápula.
Na cintura pélvica, a cintura pélvica do homem e da mulher são formadas pelo mesmo osso, pela mesma quantidade de ossos e tem a mesma conformação, porém apresentam-se algumas particularidades. Tanto a pelve do homem como a pelve da mulher, ela tem uma borda, ela tem o osso íleo, tem o sacro, tem o cóccix, tem o pubis, tem o isquio, tem o arco púbico, tem saída da pelve. Então, vamos lá. Então, a pelve é formada por 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Osso íleo, osso isquio e osso pubis, que são fundidos, formando um arcabouço ósseo muito forte e resistente, que suporta pressão, impacto, é muito forte. Mas, porém, tem umas particularidades que você já deve estar percebendo. Se a gente observar o sacro do homem em comparação ao sacro da mulher, o sacro da mulher ele é mais largo. O cóccix do homem é mais comprido do que o cóccix da mulher. Por quê? Porque o cóccix da mulher ele é menos longo. Por quê? Porque esse espaço que falta do cóccix, esse espaço que falta, é um espaço útil para a geração do feto quando a mulher engravidar. Então, o homem não tem esse espaço, né, esse espaço que seria útil, que é útil, né, na mulher, que é útil na mulher para a geração do feto. Então, o homem não tem esse espaço, porque o cóccix do homem é comprido. E o quadril da mulher e a borda da pelve da mulher é mais larga do que a do homem. Existem algumas diferenças no esqueleto do homem e da mulher. Você deve estar lembrando que eu falei em outra aula que o esqueleto humano ele tem mais ou menos 206 ossos. Isso. Tanto o homem quanto a mulher têm a mesma quantidade de ossos. Porém, existem algumas diferenças. Por exemplo, vamos ver as diferenças de cima para baixo. O homem ele apresenta os ombros normalmente mais largos do que normalmente a média da quantidade das mulheres. As mulheres normalmente apresentam ombros mais estreitos. Você deve estar pensando assim: mas eu conheço mulher que tem ombro largo. Mas lembre do que a gente está conversando aqui. É a média da população. Então, normalmente você vai encontrar homens com ombros mais largos e mulheres com ombros mais estreitos. Normalmente você vai encontrar homens com tórax maior. Normalmente você vai encontrar mulheres com tórax menor. Tudo isso em proporção ao seu corpo. Não é uma comparação de um homem com uma mulher, nem de uma mulher com outra mulher, ou nem de um homem com outro homem. Mas é uma comparação da arquitetura óssea do seu esqueleto. Então, é uma comparação da arquitetura óssea do esqueleto masculino, individual, com a arquitetura óssea do esqueleto feminino, individual. Então, o homem, normalmente, na média, apresenta ombros mais largos, tórax maior, pelve mais estreita, sacro mais longo e mais estreito, comprimento das pernas representa 56% da altura em geral. Já as mulheres, em geral, ou na média das mulheres,
Elas apresentam ombros mais estreitos, tórax menor, pelve mais larga, sacro mais curto e mais largo, e o comprimento das pernas das mulheres, normalmente em média, representa 50% da altura em geral do corpo da mulher. Então eu faço uma pergunta para você. A gente já falou um pouquinho atrás, hoje mesmo nessa aula. Quais são os ossos que compõem a pelve? Quais são os ossos que compõem a pelve? Então você já deve ter respondido, com certeza. Não tem, hoje, nessa questão, nem tem tempo para você poder responder, porque essa questão é muito fácil. Então, quais são os ossos que compõem a pelve humana? São 3 ossos. Então, é o osso íleo, o isquio e o pubis. Então, a pelve é composta pelo íleo, isquio e pubis. Então, a pelve. Tem a pergunta aqui: qual a terceira articulação da pelve? Calma. Vamos lá olhar a primeira imagem. Na imagem você consegue ver ali, de cima para baixo, uma articulação, que é a sacroiliaca, que você consegue ver que é uma articulação que é a comunicação entre o osso sacro e o íleo, né? Então a articulação sacroiliaca. Você tem uma outra articulação ali embaixo, que é a sínfise púbica. Já estudamos na aula de anatomia, mas aqui vamos só lembrar um pouco que existe o osso pubis e existe uma sínfise, que é uma articulação do tipo cartilaginosa. Então, a articulação cartilaginosa é uma articulação que permite pouco movimento. Então, nós temos uma articulação sacroiliaca, e a segunda articulação é a sínfise púbica. Nós temos ali do lado o acetábulo, que ele está ali, o nome solto ali. Então você já tem a dica. Pergunta: qual a terceira articulação da pelve? Então fica fácil. Essa questão também não precisa nem de tempo para poder responder. Então a primeira resposta seria: a primeira articulação é a articulação sacroiliaca, a segunda articulação é a articulação da sínfise púbica, e a terceira articulação é a articulação acetábulo femoral, ou também chamada articulação coxo-femoral, ou também chamada articulação do quadril. Até agora você tem 3 nomes para uma mesma articulação. Primeiro nome, acetábulo femoral. Segundo nome, coxo-femoral. E terceiro nome, articulação do quadril. Pronto, agora nós temos as nossas 3 articulações aí bem à mostra. Nós temos a articulação sacroiliaca, um pouco mais acima aí. Nós temos a articulação coxo-femoral, um pouco mais abaixo. Nós temos bem ao centro a articulação da sínfise púbica. Então, se você perceber, tem 3 riscos vermelhos no centro da imagem. Por que existem esses 3 riscos vermelhos? Porque mostra que as 3 articulações fazem ângulos congruentes para suportar pressão, gerar força e aguentar e resistir a impactos. Então nós temos a articulação sacroiliaca, a articulação coxo-femoral e a articulação da sínfise púbica. A articulação coxo-femoral. Se você olhar assim para o lado, você vai ver um círculo, você vai ver um esqueleto e vai ver um círculo pontilhado, né, que foi amplificada a imagem do quadril, que foi amplificado um pouquinho a mais, e você vai ver que a articulação coxo-femoral nada mais é do que o encontro, né, o conceito de articulação são estruturas que ligam dois ossos, permitindo a eles movimento.
Então você vai ter o osso acetábulo, que é um osso do quadril, e você vai ter a cabeça do fêmur, que é o osso que faz parte do osso do fêmur, que faz parte do fêmur. Então você vai ter a articulação acetábulo femoral, se a gente pegasse o nome dos ossos que compõem a articulação. Mas ela também é chamada articulação coxofemoral. Então, vamos ver as partes. Você tem o acetábulo, você tem a cabeça do fêmur, você tem o colo do fêmur, você tem o trocânter maior do fêmur e você tem o trocânter menor do fêmur. Você deve estar perguntando, mas por que colo do fêmur? Por que trocânter maior? Por que trocânter menor? Por que cabeça do fêmur? Por que acetábulo? Isso são nomenclaturas que os anatomistas e os cinesiologistas deram a essas partes do fêmur. E a gente vai seguindo a nomenclatura aqui. E vai compreendendo para que todos falem a mesma língua. Então, a articulação coxofemoral. Você já deve saber que a articulação coxofemoral, ou também chamada articulação do quadril, ela é uma articulação triaxial. Então, ela apresenta movimentos em 3 eixos. Então, ela permite movimentos em vários ângulos e permite também vários movimentos. E eu faço a pergunta: quais movimentos a articulação do quadril faz? Já que a articulação do quadril faz vários movimentos, eu vou dar agora para você 1 minuto para você poder escrever no seu caderno aí essa pergunta. Eu vou repetir a pergunta mais 2 vezes, que é o tempo que você vai escrever a pergunta no caderno. Depois eu vou lhe dar 1 minuto para você responder. Vamos lá. Pergunta: quais movimentos a articulação do quadril faz? Quais movimentos a articulação coxofemoral faz? Que a articulação do quadril tem o mesmo nome de articulação coxofemoral. Então, eu vou dar agora para você 1 minuto para você poder responder quais movimentos a articulação do quadril faz. 1 minuto. Ok, já se passou 1 minuto. Eu acredito que você já deve ter respondido e já deve ter colocado todos os movimentos. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Pergunta: quais movimentos a articulação do quadril faz? Resposta: a articulação do quadril, você deve estar pensando assim: agora fica mais fácil, vendo esses movimentos aqui eu conseguiria responder mais fácil. Ok, então vamos mostrar para você. A articulação do quadril é uma articulação triaxial, que se movimenta em 3 eixos. Então ela permite 6 movimentos. Então eu vou mostrar aqui para você 7 movimentos, tá bom? Na imagem você percebe que tem 7 movimentos. Então vamos lá. O primeiro movimento é flexão. Segundo, extensão. Terceiro, hiperextensão, né? Quarto, abdução. Quinto, adução. Sexto, rotação interna, rotação externa. Sétimo, circundução. Na sala de aula, durante as aulas, com certeza eu, se for professor, ou outro professor, ou outra professora,
com certeza vai falar alguns outros movimentos da articulação do quadril, né? Existem outros também. Então vamos lá. Se a articulação do quadril ela é uma articulação triaxial, se ela é triaxial e se ela faz movimentos em 3 eixos, então vamos relacionar os movimentos que estão aí: flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução, rotação interna, externa e circundução. Vamos relacionar estes movimentos de acordo com os eixos. Vamos lá. Flexão e extensão está relacionado com o eixo látero-lateral. Então, flexão e extensão está relacionado com o eixo látero-lateral. Hiperextensão também. Então, flexão, extensão e hiperextensão está relacionado com o eixo látero-lateral. O movimento de abdução e adução está relacionado com o eixo antero-posterior. Então, o movimento de abdução e adução está relacionado com o eixo antero-posterior. O movimento de rotação interna, rotação externa e circundução está relacionado, mais o movimento de rotação interna e rotação externa, rotação interna e rotação externa está relacionado ao movimento, ao eixo crânio-caudal. Então, rotação interna e rotação externa está relacionada ao eixo crânio-caudal. E circundução também. Então, rotação interna e rotação externa, junto com circundução, está relacionado com o eixo crânio-caudal. A pelve. Os movimentos da pelve geralmente acontecem para facilitar a movimentação do tronco ou dos membros inferiores. O quadril realiza, por exemplo, os movimentos de flexão, movimento de extensão, movimento de abdução, de adução, o movimento de rotação interna e externa, ou o movimento de circundução. E o que é que na verdade, o quadril faz esses movimentos, né? Articulação do quadril, articulação coxo-femoral. E o que é que a pelve faz? A pelve se movimenta para facilitar a movimentação do tronco ou a movimentação dos membros inferiores. Então a pelve vai se ajustando ali quando o movimento está sendo realizado. Então a pelve ela consiste em uma articulação plana. Como assim? Se a articulação acetábulo-femoral ou a articulação coxo-femoral é a articulação sinovial que permite 3